O Na Telinha completa 20 anos nesse mês de junho e selecionamos 20 personalidades que fizeram ou fazem a história da nossa televisão. Hoje a gente recebe Boris Casoy, jornalista. Boris, primeiro, muito obrigado pelo seu tempo disposto em colaborar aqui com a gente do Na Telinha. Você que é um jornalista experiente pra caramba, você já teve por décadas e décadas na televisão, mas você já está aí há quase 5 anos na internet. Nessa quase meia década, como é que você se avalia nesse universo aqui, Boris? Obrigado. Tiago, meus melhores cumprimentos, os melhores cumprimentos a quem nos assiste nesse instante, e muito obrigado pela deferência do convite. Eu fui editor-chefe da Folha de São Paulo durante 8 anos e cada vez que eu retorno à Folha ou a algum órgão ligado à Folha, no caso UOL, que eu conheço desde o berço, desde o nascimento, eu me sinto homenageado. A minha experiência na internet é um fato de orgulho para mim também, porque eu estou completando um ciclo, Tiago. Eu fiz rádio, fiz jornal impresso, televisão, e agora eu fecho com a internet. Se aparecer um outro, eu vou tentar. Opa! Mas é muito interessante ter atravessado todos esses órgãos de imprensa, basicamente fazendo imprensa através deles. São experiências muito excitantes, muito interessantes, e eu fico com uma convicção de que a notícia, a informação, o comentário é o mesmo e que o jornalismo é o mesmo. O jornalismo é o mesmo. Sobre Boris, Sim. Pois não. Eu queria te perguntar, assim, você está aqui todo dia no YouTube, assim, está no jornalismo diário, você não deixou de estar no jornalismo diário. Eu queria saber quem é que te ajuda, quem é que são as mãos por trás aí do Jornal do Boris. Como é que você se organiza para colocar isso no ar, que não deve ser uma tarefa fácil, né? Bom, eu não me organizo, eu sobrevivo. É o seguinte, Tiago, eu acordo às 5:30 da manhã e tomo café lendo os jornais. É difícil eu ter que checar uma notícia, porque a ideia do Jornal do Boris é comentar as primeiras páginas dos jornais. Eu me inspirei num jornalista, radialista, Vicente Leporassi, que tinha um programa na Rádio Bandeirantes durante muitos anos chamado Trabuco. Ele lia um jornal apenas que ele apreciava, que era o extinto Diário Popular, mas eu prefiro trabalhar com todos os jornais possíveis, até da imprensa internacional. Eu, então, dou uma lida nos jornais, eu vou dormir já informado, vejo televisão, vejo os principais noticiários de televisão, até para ter uma ideia visual do que está acontecendo. A informação mais profunda, infelizmente, não está na televisão, está nos jornais. Isso é uma questão não de qualidade, mas de possibilidade técnica e de obviedade, né? A profundidade está na escrita e não na televisão. Me preparo, né? Vou fazendo anotações. Se necessário, acordo alguém, telefono para pegar uma informação melhor. Mais ou menos às 7 horas chegam 3 auxiliares meus, o Luiz Antônio Nartes, o Fernando C.A. e o Cássio Emerick. E são os 3 auxiliares meus e uma maquiadora que é a cozinheira aqui da minha casa, que é a Iraci Teixeira. A Iraci tem um curso de maquiagem feito há muitos anos em Ubatuba, um curso profissional. Então, é ela que consegue
me transformar em alguma coisa aceitável. Que isso, Boris? Nada! Então, o jornal sai basicamente com as informações básicas ou algo que possa aparecer em qualquer um dos sites dos grandes jornais, inclusive a Folha e o UOL, né? Que eu leio com muita atenção e que eu tenho vínculos profissionais. E o jornal vai se amalgamando, vai se formando basicamente daí por diante no improviso. No improviso, sem esquecer de que eu planejei e anotei quais são as matérias indispensáveis para constarem do jornal. É simples, é objetivo, é direto. Eu erro às vezes e tem essa possibilidade de voltar atrás. Eu procuro fazer um diálogo. Me sinto à vontade e há uma vantagem nisso. Eu estou muito mais próximo dos jornais brasileiros do que das emissoras de rádio e TV. Hoje, Tiago, você sabe, as emissoras de rádio e TV estão contaminadas pelos interesses econômicos. Sim. Como há uma crise na imprensa em geral, especialmente na televisão e no rádio, esses órgãos se nutrem muitas vezes das verbas públicas, federais, estaduais e municipais. E isso contamina esses órgãos com alguns compromissos que nem sempre são percebidos pela maioria dos telespectadores e radioouvintes. O jornal do Boris não aceita publicidade estatal. Não há possibilidade de o governo anunciar aqui, Estado e município, não há essa possibilidade. Já houve oferta? Não entendi. Já houve oferta? Não, não houve oferta. Eles sabem que... eu acho que as pessoas sabem quem aceita e quem não aceita. Não houve oferta e, se houver, ela não será bem recebida. Claro que com toda a educação, claro. eu vou dizer não. Mas assim, Boris, mesmo nesse 2025 efervescente politicamente, porque parece que a gente vive nessa efervescência já tem muitos anos, né? E você continua falando sobre isso, eu vejo algumas edições do Jornal do Boris e você não se furta em falar muita coisa, eu acho que você até mexe em alguns vesperos, que é muito complicado de você mexer na internet. Você acha que o que você está falando hoje na internet, você poderia falar na televisão sem problema nenhum? Absolutamente não. E eu procuro mostrar, se você acompanha, Tiago, eu tenho mostrado para o meu espectador essa diferença, né, essa diferença que a gente consegue fazer se livrando dos grilhões que a televisão possui. Eu trabalhei praticamente em 3 emissoras, praticamente sem qualquer intervenção. Houve tentativas, eu acho que é normal que as pessoas tentem conquistar território, que você é alvo de uma operação de relações públicas, mas na Band, no SBT e na Rede Record, eu tive absoluta, total e completa liberdade como âncora. Eu comandei o jornal e comandei a opinião. Na Record, isso era estabelecido em contrato. Na Band no SBT, isso era um acerto verbal que sempre foi cumprido. Mas, em determinados momentos, houve apertos. Por exemplo, na Rede TV, eu trabalhei no começo com toda a liberdade, depois a Rede TV se relacionava com o governo Bolsonaro, e aí sempre vieram
eu não vou chamar de pressões, vieram tentativas, essas operações de relações públicas. Na Record houve pressões de caráter político, mas enquanto eu estive na Record, realmente todos os nossos acordos foram respeitados, foram, eu diria, religiosamente respeitados. E a pressão vinha de onde exatamente no caso da Record, Boris? Essas pressões políticas que você relata? Dos governos. Federais. Eu vou evitar citar nomes, tá? Okay. Eu vou evitar citar nomes, porque muitas pessoas já se foram e outras ainda estão aí, por essas duas razões. Bom, eu vou narrar para você um caso. Ok. Primeiro caso, Banestado. O Banestado é o Banco do Estado do Paraná, e por ele fluíam, era um canal de transmissão e recepção do governo de dinheiros que iam e voltavam do exterior. Isso era um canal oficial, direitinho e tal. Então transitava muito dinheiro por esses canais. E aí estoura um escândalo do Banestado, porque circularam verbas não perfeitamente identificadas e estoura um escândalo de irregularidades. E nós começamos a cobrir essas irregularidades, e aí a cobertura foi porque nós sentimos que era algo interessante. Nem aparecia muito sensivelmente na imprensa, começou a ganhar corpo e se viu que existia uma penca de irregularidades enormes. Então eu passei a cobrir o Banestado e começamos a receber pedidos, né, para, enfim, flexibilizar, olha que palavra, flexibilizar. Entendi perfeitamente. O que realmente eu não aceitei. Eu não recebi. A Record me punha a par do que estava acontecendo. Não flexibilizamos, levamos em frente. Depois veio o assassinato do prefeito de Santo André. Você lembra desse caso? Sim, lembro, putz. Então, aí fontes do PT pressionaram contra a cobertura. Eu não estou culpando o PT, não estou envolvendo o PT, mas o PT pressionou contra a cobertura. Basicamente, por quê? Eu vou mostrar uma ponta, né, do iceberg que era conhecido. O prefeito de Santo André era um dos poucos prefeitos que o PT possuía, numa cidade, enfim, uma cidade rica, com um grande orçamento, e Celso Daniel, o nome do prefeito. Sim, sim, sim. E ele, enfim, ele recebia comissões que se destinavam ao PT de obras de transporte público, etc. Essa história também foi contada pelos irmãos dele. Um deles teve que sair do país porque foi ameaçado. E esse dinheiro ia para as despesas várias do PT, inclusive de campanha. Não é só o PT que fazia ou faz isso. Isso não é novidade nenhuma na política brasileira. Não é quase um costume, se bem que é criminoso. Bom, o PT naquela época era uma espécie de vestal da política brasileira. Era puro, impoluto, inodoro e incolor.
Então, não, era vermelho, mas era tricolor sob o aspecto de pureza. Mas aí realmente provocou uma reação muito forte para pararmos de cobrir o caso. Aí, bom, voltando à história, ele descobriu que esse dinheiro que era arrecadado, ele não podia sair arrecadando, ele não conseguia operar esse dinheiro, né? Não podia ir ao banco. Então, esse dinheiro era operado por um grupo que acabou se locupletando desse dinheiro, cujo destino ilegal era o PT, e passou a usar por interesse próprio, em benefício próprio. Então, o prefeito acabou descobrindo e, enfim, o prefeito, dentro desse quadro, ou paralelamente a esse quadro, acabou sendo eliminado. Ô Boris, mas essas pressões da Record não teve nada a ver com a sua saída ou isso também acabou desencadeando um certo desconforto seu? Porque na época eu lembro que tinha notícia de que a Record queria colocar você na bancada ao lado de uma mulher para fazer uma espécie de clone do JN, né? Que acabou acontecendo depois. Foi isso? Não foi isso? O que tem de verdade nessa história? Tiago, eu não quis realmente, porque era um jornal de âncora que imitava, que era baseado num jornal, na televisão americana, sim. E não cabia ter duas pessoas apresentando. Você acha, Tiago, que num contrato como o que eu tinha, que era um contrato de boa remuneração, num prestígio que gozava o Jornal da Record naquela época, você acha que o motivo de me demitir, de romper o contrato, foi apenas o fato de eu ter recusado a mudança do formato do jornal? Acho que não. Eu fui para fazer aquele jornal. E eu podia recusar. Eu podia recusar por contrato. Era fazer a parte dos. Eu não me lembro exatamente de que ponto do contrato, mas eu podia recusar. O fato foi o seguinte: isso me foi colocado. Você sabe que a Igreja Universal, não tenho nada contra a igreja, Sim, claro. que comanda o Jornal da Record, que comanda a TV Record, tem diversas tendências lá dentro, diversos grupos, pelo menos tinha naquela época. Claro que eles vão desmentir, sempre desmentiram. Não, aí é o seguinte, eu já tinha sido advertido que a Record caminhava para um acordo com o Lula. Que até então o líder máximo da Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, chamava de Satanás. E aí houve uma aproximação que, segundo me revelavam, permitia um apoio do PT à candidatura de um membro da igreja à prefeitura do Rio, tal. Perfeito. E, na verdade, ninguém me pressionou para fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Se tornava muito difícil chegar para mim e dizer: olha, apoia fulano, apoia cicrano, faça isso, faça aquilo. Eu me tornei uma pedra no caminho dos anseios políticos da Igreja Universal do Reino de Deus. E me disseram: você está na marca de pênalti.
você vai... E as coisas acabaram acontecendo. Eu fui chamado, eu entrei de férias, eu ia viajar, aí me chamaram, me demitiram. Foi um episódio muito, muito ruim. Foi o único episódio verdadeiramente ruim que eu tive na Record. Foi feito de maneira inábil. A Record não... Eu vou reduzir a história. A Record não pagou, quis negociar, não quis pagar o que ela me devia, o que ela me deveria. Eu processei a Record, demorou 8 anos, e eu não ganhei o processo porque nos minutos finais, na prorrogação, houve um acordo que a Record cumpriu de novo religiosamente. Então essa a história. Você não vai imaginar que ele não quis na bancada. Não é verdade. O fato é verdadeiro. Agora, é um pretexto. Claro. É muita ingenuidade acreditar nisso, né? Não tem anjo nessa história. Nem eu. Nem eu. Ninguém é anjo, ninguém é anjo. Mas, Boris, a diferença dos jornais que você ancorava na televisão e agora o que você ancora na internet, uma das principais diferenças também é a resposta imediata do público, né? Eu queria saber se você lê os comentários que colocam nos seus vídeos, se você responde... Você tem hater, Boris? Você responde os haters? Olha, não respondo. Não responde? Tenho vontade. Às vezes leio, às vezes não leio. Uma vez, quando eu fazia o Telejornal Brasil no SBT, o Silvio Santos me viu lendo um monte de cartas. Eu recebia uma média de 40 cartas por semana. E ele disse: o que você está lendo? Isso é bobagem. Você se contamina com essas cartas. O Silvio já falava isso. Caramba. O Silvio já falava isso. Já, você se contamina. Eu não leio. Ele me disse: para de ler, é bobagem. Mas eu li algumas, não lia outras. Era assim, 10 cartas eram sérias, as outras eram: eu queria que o senhor me desse um caminhão, eu queria namorar com o senhor. Você tinha de tudo. Tudo, de várias partes do Brasil. Então eu achava democrático ler e tal. Às vezes eu leio, quando vem uma coisa séria eu respondo. E no SBT, de telefonemas, ainda não tinha... Apareceu ainda no SBT que apareceu a internet, não tinha. Quando apareceu, quando possível, eu respondia. Eu não vou... Enfim, eu leio, agora eu não vou responder ataque, vitupério, não vou responder. E, isso que eu queria te dizer, Tiago, eu fiz um grupo de amigos pequeno, 10, 15 pessoas, que me assessoravam. Por exemplo, tinha uma senhora, uma professora de Santa Catarina, que uma vez me telefonou para corrigir o meu português, e ela tinha sido professora de português, do ensino médio, e tinha cursos lá, cursos fantásticos de linguística e tal, e ela me deu o telefone. Quando eu tinha uma dúvida, eu ligava para ela. Ou quando eu tinha um erro, ela me corrigia. Tinha um senhor da sua região, ligado a Ribeirão Preto, que tinha sido presidente de uma estrada de ferro e que conhecia o problema ferroviário, conhecia o problema viário do Brasil. Necessidades, sistemas, participou de construção. Então, também eu me fazia assessorar por essas pessoas. Um médico da minha confiança. Então, os problemas técnicos, a gente, como leigo, tem um conhecimento como leitor de jornal, mas o aprofundamento que eu tinha era com esse grupo, com essas pessoas, quase todos aposentados. Quase todos. Isso é uma coisa... Eu não me lembro de ter contado, mas é uma coisa
que foi extremamente satisfatória para mim, extremamente prazerosa lidar com Aham. esse pessoal. De graça, né? De graça. Claro. Conversava e eles tinham esse prazer. Eles tinham Você esse tinha uma professora à disposição, então, à sua disposição. Não entendi, desculpe. Você tinha uma professora, então, à sua disposição. Praticamente. E ela Não tinha é? muito prazer e me ensinou muita coisa. Caramba! Me ensinou muita coisa. Tiago, eu queria fazer um hiato, Claro. que é uma questão de justiça. Quando eu Aham. fui editor da Folha, eu estou fazendo uma separaçãozinha aqui. Quando Aham. eu fui editor da Folha, eu encontrei quem me parece que foi a primeira pessoa a comentar televisão no Brasil. Foi a Helena Silveira. Vocês da telinha são sucessores da Helena Silveira. Olha aí, ó. A Helena Silveira era uma escritora, era uma mulher culta, né? De uma Aham. família culta. O pai dela tinha sido um diplomata e ela tinha romances e ela escrevia. Foi a primeira sessão de televisão da imprensa brasileira. Então, eu queria, nessa Que entrevista, legal. homenagear a Helena Silveira, que Abriu caminho pra gente. sim, ela é uma figura era uma figura, ela já se foi, Uhum. muito interessante, tinha um texto brilhante e fazia. Ela era diferente a visão dada da coluna na telinha. Era uma visão Uhum. muito mais crítica, muito mais de observação que de Uhum. informação. A telinha evoluiu junto com a evolução da Claro. televisão e busca atender aos anseios do telespectador, inclusive as curiosidades. E também tem Exato. momentos críticos. Ela era Claro. só crítica, era muito interessante. A Helena Silveira, onde quer que ela esteja, as minhas melhores homenagens, neste momento em que a gente comemora uma coluna que chega a 20 anos. Tiago, isso é um Muita coisa, hein? Duas feito, bem décadas. feito. 20 anos. É uma É, não, é uma coisa vida. fantástica. Deve ter alguma razão. Eu acho que essa razão é qualidade, né? Baseada em bem fazer e conteúdo, que Que se bom. mantém. Eu sei que a Folha faz pesquisas periódicas sobre como os seus leitores recebem a Folha, o UOL, como seus leitores, como seus. ah, ah, eu brinco, como seus argonautas, Ai, como ai. os seus argonautas analisam os seus objetos de Aham. prazer, de leitura, então, e que vocês têm enfim, uma repercussão imensa. Então, eu respeito, eu me curvo, eu respeito uma coluna que chegou há 20 anos. É muito A gente importante. que se curva, Boris. Pelo amor de Deus. Pelo amor E de eu, Deus. eu fui colunista da Folha, eu fazia o painel. Enquanto eu não fui Aham. editor-chefe, eu fazia o painel. É uma coluna que eu adorava fazer e tudo. Enfim, está nas minhas melhores memórias. Então, Que é bom. esse ato que eu queria fazer. Aham. Não, sem dúvida. Obrigado, Boris. Mas é a gente que se curva. Você, eu queria saber, Boris, teve algumas dificuldades que você enfrentou na internet sem ser as técnicas? A técnica que eu digo, de pôr no ar efetivamente, de fazer pegar, de fazer funcionar, de fazer abrir alguma coisa. Que tipo de dificuldade você foi encontrando na internet que você achava, putz, nunca tinha visto isso aqui, mas o que é isso? Sabe essas Olha, eu coisas? sou, eu sou um usuário básico da internet. Aham. Eu consigo ligar o computador, ler, mudar, buscar os canais. De vez em quando aparece um pequeno problema, eu procuro resolver. Mas eu tenho uma equipe de auxiliares, Claro. o Fernando, o Cássio, o Luiz, que conhecem melhor a computação e internet
e que me dão um jeito. Eu realmente não sou nenhum expert técnico, não sei como funciona, sou curioso, gosto de ciência, gosto de computação, mas para pôr a mão na massa, mas não sou um ignorante completo a esse respeito. Claro. Eu sei como funciona, consigo resolver um pequeno problema, alguns problemas eu não resolvo, tenho preocupações com a internet como veículo, acompanho toda a questão de regulamenta, não regulamenta, no exterior, tudo isso me interessa, eu acho que é um veículo importantíssimo, mudou o Brasil para melhor e para pior, mudou politicamente o Brasil, acho que a internet tem uma grande influência, como a televisão continua tendo, especialmente nas campanhas eleitorais, nos horários gratuitos, chamados gratuitos, né? Mas eu me dei bem com a internet. Como eu disse no começo, sempre as pessoas disseram: você se adaptou ao veículo, você se como é que foi o salto da sua saída do rádio para a televisão? A notícia é a mesma, os princípios de um bom jornalismo que eu tento alcançar são os mesmos, não tem diferença. Muda o veículo, muda a técnica, isso você aprende. Às vezes você apanha, tem que se empenhar, né? Você tem que perder a timidez, tem que perder o nervosismo, no caso de você encarar uma câmera, mas a essência do jornalismo é a mesma essência na telinha é a essência do jornalismo, enfim. Mas está com saudade da TV ou não? Eu não tenho saudade de nenhum dos veículos, eu tenho um respeito, aliás, eu não tenho saudade e tenho saudade de todos. Cada um deles me deu um grande prazer. Eu gosto, eu sempre gostei do que eu fiz. Rádio, que eu tenho ainda um grande amor pelo rádio, que está se aproximando muito da televisão, já tem imagem, etc. Me apaixonei pelo jornal, me apaixonei pela televisão, né? Se passar um cavalo encilhado, eu posso até voltar. Eu acho que eu já passei da idade e tudo isso, mas se me aparecer algo, agora vai ser difícil aparecer, porque realmente, na maior parte dos casos, você precisa, no mínimo... Quer dizer, eu cheguei num ponto de jornalismo que eu não vou me submeter a apoiar esse ou aquele candidato. Eu não faço isso. Eu procuro fazer, tento fazer um jornalismo esclarecedor e tudo isso. Claro, eu sou um ser humano, eu tenho as minhas preferências e tudo isso, mas eu procuro sufocá-las em benefício do meu telespectador. Assim mesmo, tem uma grande dificuldade de compreensão. Às vezes você fala num sentido, a pessoa entende no outro. Aí que estão as deficiências do ensino no Brasil, viu, Thiago? Exatamente. Você que está também na internet deve sentir isso. Coisas absolutamente incríveis. Demais. Não entender o que você falou, aí você repete, piora. Tem muito disso, viu? Tem muito disso. Tem muita gente usando para ódio, etc, etc. Agora, como eu gosto da notícia, como eu gosto de imprensa, esses 4 veículos me dão enorme prazer. Então, não tenho especial pendor por um ou por outro. Tenho saudades de todos. Bom, faço votos que você volte se assim você quiser. Mas falando de televisão, eu vi, já faz algumas semanas já, o documentário da Hebe, do Mais SBT. Para quem não viu,
assista, porque o documentário é muito bom, é de graça, tá aí na internet, você pode acessar de qualquer lugar, enfim. E eu vi que você colaborou bastante para o documentário da Hebe. Eu não sabia que você tinha essa relação assim tão próxima da Hebe. Qual que era, como é que foi essa aproximação sua com a Hebe, Boris? Qual que era o nível de amizade de vocês? É o seguinte, a Hebe fazia no SBT, isso que nós nos conhecemos no SBT, ela fazia o programa dela não nos estúdios do SBT, ela fazia no auditório, que ficava na Taliba Leonel. Era um antigo cinema, o mesmo auditório do Silvio. Mas ela frequentava a produção dela, que ficava lá na Vila Guilherme. Então, a gente se conheceu lá. Eu já tinha uma admiração por ela. Eu acompanhava ela quando ela era cantora. Eu sempre fui um grande ouvinte de rádio. E a gente se aproximou. A gente jantava, a gente almoçava. Ela me telefonava, eu telefonava para ele. A gente tinha... Não vai pensar qualquer outra coisa, não, porque é bobagem. Eu não estou pensando nada. Não, eu estou dizendo para o telespectador, você que não está pensando nada. Mas a Hebe era uma figura que, no palco e na vida, ela era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. A Hebe me telefonava, a Hebe se interessava, como ela se interessava por outras pessoas. Ela era, eu falo isso com a maior tranquilidade, um ser humano diferenciado, alguém que se fazia gostar, alguém que não interpretava no palco e nem na vida. Então, eu tinha uma grande admiração pela Hebe, fora a admiração profissional. A Hebe atravessou décadas, conseguiu se adaptar, mudou. Foi cantora, continuou sempre cantora, mas foi mudando a programação, se adaptando à televisão, sempre esteve no topo. Então, profissionalmente, eu tinha uma grande admiração. E depois foi uma amizade que foi uma aproximação. Ela gostava de mim, eu gostava dela. Ela tinha outros amigos, a gente conversava bastante. Enfim, é uma figura maravilhosa, que eu considero uma das figuras mais marcantes desses 84 anos de vida, Hebe Camargo. Que Deus a tenha. Que Deus a tenha, é verdade. E ela não tentou te segurar quando você se mudou para a Record, Boris, ali em 98, quando você saiu do SBT? Não tentou fazer o meu campo? Imagine. A Hebe não tinha, ela era uma profissional sob esse aspecto de ligação. Ela trabalhou na Band, ela trabalhou na PAN, na rádio. Sim. Ela trabalhou... ela podia ter vínculos pessoais, vínculos de estima com o veículo, mas ela era, acima de tudo, uma profissional. Pelo contrário, ela lamentou que a gente não ia mais se ver tanto, não foi verdade, a gente continuou se encontrando, e ela festejou, porque foi eu fui para a Record a partir de uma proposta irrecusável. Eu subi profissionalmente, uma proposta irrecusável. Enfim, o Silvio tentou me segurar, eu já tinha assinado com a Record, enfim. Ele tentou te oferecer mais dinheiro do que você ia ganhar na Record? Não, ofereceu o mesmo. O mesmo? Silvio, e não dava para voltar. O Silvio, que era uma figura admirável, teve comigo 2 conversas de aproximadamente 12 horas. Não. No escritório dele, a gente ficava tomando cafezinho e sanduíche. E ele tentou me convencer a ficar. No dia que eu fui me despedir do Silvio, era uma sexta-feira, eu ainda estava no ar,
Eu fui, me despedi, estive no escritório dele no Ibirapuera, e então ele me acompanhou. Vou te acompanhar até o carro. O carro tinha um estribo, assim, uma perua, ele colocou o pé no estribo, tirou um livro de cheques e me fez um cheque que eu nunca vi na minha vida, gigantesco. Me disse, olha, aí está o período de 4 anos que você vai trabalhar para o bispo. Não sei o que o bispo pode te dar que eu não possa. Você fica com esse cheque. Se você não me devolver esse cheque até segunda-feira, eu sei que você ficou. E segunda-feira você vai ao Salvador, que também já se foi, era o advogado Salvador Regina, do SBT, você faz o contrato que você quiser. E eu devolvi o cheque para ele. Silvio, eu já me comprometi e eu vou para a Record. E ele permitiu, isso está gravado, que eu me despedisse dos meus telespectadores do Telejornal Brasil. Eu me despedi, dizendo que eu ia. Ele só pediu que eu não mencionasse para onde eu ia. E aí é raro, viu? Nossa me despedi e tal. Eu fiquei com a melhor imagem, continuamos conversando, enfim, eu não saí brigado do SBT. E nem tenho rancores em relação à Record. Nem tenho rancores. Eu acho que a Record, que eu gosto, né, onde eu tive momentos prazerosos, cumpriram. Criei amigos até na Igreja Universal, e eu tenho um problema político, que é o seguinte: é uma igreja que faz política, e eu tenho uma igreja que almeja a presidência da República, e eu tenho discordâncias com isso. Tem gente que gosta, concorda, parabéns, mas eu tenho discordâncias. Então, eu não quero participar dessa cruzada com a presidência da República. Eu tenho essa dificuldade. Então, se você me perguntar, você voltaria a trabalhar no SBT? Sim. Você voltaria a trabalhar na Folha? Sim. Você voltaria a trabalhar na Rede TV? Sim, com todo o prazer. Na Record, não. É a única que você não voltaria. Não porque eu odeio a igreja. Eu admiro coisas da igreja. Eu acho que a Igreja Universal e as igrejas pentecostais prestam serviço ao país, elevam socialmente as pessoas, tem todo um trabalho de comunidade. Eu tenho até admiração, vi coisas muito interessantes da Igreja Universal. Agora, a parte política, não me pergunte, porque se eu responder, nós vamos encerrar a entrevista aqui. Não queremos que você seja processado, agora, pelo amor de Deus. Você vai me visitar na cadeia. Minha nossa, não queremos isso. Boris, mas antes de você sair do SBT, anos atrás, eu fui ver nos arquivos da Folha e você tinha um programa que você estava idealizando chamado Linha de Fogo. Você provavelmente deve se lembrar disso, né? Chamado? Linha de Fogo. Lembra desse programa ou não? Que você estava aí. Linha de Fogo? Não, eu não tive esse programa. Não, você não teve, mas você teria esse programa que estava sendo formatado, idealizado. Você lembra disso? A notícia que eu vi na Folha é de que o seu programa melou porque o Silvio simplesmente aumentou o próprio programa dele. O seu ia entrar no domingo depois dele. Não aumentou o programa dele. Ele... qualquer programa que aumentou não era o dele, era para entrar 10 horas da noite, estava tudo pronto, ia ser transmitido dos estúdios que o SBT tinha lá na torre do SBT, no Sumaré, antigos estúdios da TV Tupi, ia ser... Os cenários estavam praticamente prontos. O primeiro entrevistado já estava convidado, era o Lula. O Silvio me chamou e disse, olha, vai entrar tal e tal programa e nós resolvemos não fazer mais. Isso poucas semanas antes de entrar no ar. Não teve problema, nós não fizemos. Se você me perguntar se eu me chateei, me chateei. Agora, o Silvio tinha essa surpresa, né?
Ele tinha impulsos e tudo isso. E pronto, foi um episódio desagradável, mas não foi ofensivo nem nada. Ele agiu com muito carinho, com muito tato. Tá bom, ele é empresário, ele viu qualquer inconveniente, não era político inconveniente, não era programação lá, coisas de Eu vi você no documentário do Silvio também, no Mais SBT, você até fala que o Silvio era um excelente patrão e tudo mais. Na época da candidatura do Silvio à presidência, você inclusive discordou disso no ar, ou seja, não teve qualquer interferência, né? Tiago, eu não discordei, eu critiquei a candidatura dele na televisão dele. Na televisão Você dele, imagina o desprendimento dele quando o empregado dele, basicamente o empregado era contratado, vai para o ar no principal jornal e critica a candidatura dele. Critiquei com muita ênfase. Sim. E sem problema nenhum. O que aconteceu? Ele vendeu aquilo como um ato de democracia dele, porque ele permitia até que um subordinado, empregado dele, o criticasse na sua própria emissora de TV. Ele acabou transformando aquilo numa ação de marketing próprio. O Silvio não teve nenhuma represália do Silvio, ele não falou nada para você, ok. Mas alguns diretores do SBT não gostaram daquilo que você falou? Não. Antes, eu consultei a diretoria. Consultei a diretoria e falei, olha, eu quero ver que eu como nesse prato. Eu vou falar. Eu fui ver a repercussão. Eu não queria perder o emprego também, né? Claro. Aí eu recebi a seguinte resposta do Guilherme Stolhar. Ué, você não combinou que você tem liberdade total? Faça o que você quiser. E eu fiz. E você fez. O Guilherme Stolhar era vice-presidente, era o executivo, abaixo do Silvio, era o executivo do SBT, e, por coincidência, sobrinho do Silvio Santos. Mas você acha que a sua saída depois do SBT, Boris, lá em 98, o Silvio deu uma desanimada de fazer jornalismo, porque depois ele parou de investir no setor, ele só foi voltar a reativar o departamento praticamente em 2005 com a Ana Paula Padrão, né? Ou seja, você saiu, parece que o departamento deu uma murchada. Olha, é difícil você definir com muita clareza a relação do Silvio com o jornalismo. O Silvio era uma figura multifacetada. Então, e as facetas mudavam. O Silvio, basicamente, num determinado momento, via o jornalismo como um produto, como um programa, como qualquer outro, e não tinha um compromisso com a notícia, com a crítica, com a informação que um jornalista deve ter. Ele tinha uma visão de show. Não é que o Silvio não gostava de jornalismo. Ele via o jornalismo de maneira diferente. O jornal que ele gostava era o Aqui Agora, vibrante, gritando, trazendo um fato sensacional, emoção, muita emoção, simpatia, assim, efeitos bombásticos, esse tipo de visão que ele tinha do jornalismo, que não era a visão que a gente pretendia e para a qual eu fui para o SBT. Então, eu não sei o que aconteceu, eu não estava mais lá, eu não sei o que aconteceu, mas ele teve altos e baixos, voltou, e ele, por exemplo, num determinado momento, ele achou que podia melhorar o jornalismo colocando duas moças lindíssimas, com pernas igualmente bonitas no ar.
não deu certo. Depois colocou um menino de 18 anos. Enfim, era uma visão muito diferente. O Silvio colocou o Maguila para comentar a economia. Era uma visão que ele tinha. Aliás, eu tenho uma boa memória do Maguila. Eu convivi com ele no SBT. Ele não era bobo, não. Ele se fazia de tonto. Ele era uma belíssima figura. E o Maguila, no primeiro dia, ou num dos primeiros dias que ele foi comentarista de economia, ele disse: o ministro o ministro da Fazenda que sobe os preços e tudo é um filho, e falou. Entendeu, bom? Surreal. É um tempo que não volta mais, né? Essas tacadas do Silvio, assim, a gente se divertia com o que ele aprontava às vezes. É uma pessoa, o Maguila, de quem eu tenho uma boa memória, de quem eu tenho saudades, com quem eu conversava. Mas não entendia de economia. Não, ele era um cidadão comum. Ele entendia mais do que parecia. Entendia mais. Ele criou um personagem, né? Uma persona. Mas nada daquilo. Ele era bem esperto, tudo. Não tinha problemas. Enfim. Então, essa era a visão. Uma visão mais popular, chamada mais popular, e que eu posso até, criticando, dizer uma visão mais popularesca do jornalismo espetáculo. Não sou contra. Eu não faço, eu não gosto, mas é um ramo, perfeitamente aceitável. Essa coisa de polícia eu não gosto de fazer, mas acho que bem feito. Se eu tivesse uma emissora de televisão, claro que o noticiário policial ia ter, ele interessa socialmente. Sim. E tudo, mas eu não teria um aqui agora. Por preferência pessoal, poderia ter alguma coisa parecida, mas não dispenso. Se criou uma imagem que eu não gosto de um noticiário policial. Bobagem. Noticiário policial eu gosto como qualquer outro noticiário. Tem que ser bem feito. É isso. Esporte. Mas tem muitos fazendo a mesma coisa praticamente no mesmo horário por longas horas, né? Isso deu certo, né? Deu certo. Mais no começo deu certo. Perdeu um pouco o charme, né? Mas é um jornalismo digno. Tem gente que não gosta, é um jornalismo digno quando bem feito. De vez em quando eu dou uma espiada. Vejo como é que está, aí me encanto com uma ou outra notícia, acompanhei o caso da Vitória, daquela menina, você se lembra, que foi assassinada e tal. Tem umas coisas interessantes, e às vezes quero ver como é feito, helicóptero, e de vez em quando tem uns foras lá, uns erros. Mas faz parte. Mas não é algo que você consuma, ou que seja a sua menina dos olhos na hora de consumir jornalismo na televisão. Jornalismo como qualquer outro, que também deve ser bem feito, e eu respeito as pessoas que fazem, quando é bem feito, quando você tem uma apuração do noticiário feito de maneira, obedecendo às melhores técnicas jornalísticas, é algo sensacional. Não tem essa... ele não gosta. Não tem preconceito nenhum, é jornalismo. Mas na TV, qual é o tipo de jornalismo que você consome mais? E aí a gente pode falar até de televisão aberta e de televisão fechada também. O que é que você liga a televisão para assistir? Bom, eu vejo pouca televisão aberta. Eu vejo pouco. O que eu vejo na televisão? Jogo de futebol. Futebol eu gosto. Comecei minha vida de jornalista cobrindo esporte. Gosto de futebol, especialmente, gosto de vários esportes,
e acompanho pela televisão. Sou palmeirense, acompanho o Eu também, então, Boris, estamos juntos. sofremos juntos também. Pelo Gosto amor de de. Deus. Mas se tem um bom jogo e o do Palmeiras está ruim, eu mudo de canal. Vê como eu sou antigo. Eu Ixi, fazia ultimamente assim, ó, nenhum tá bom, viu? de canal. Tá mudando muito de Aí, canal. filmes, um ou outro filme, e os noticiários. Todos. Uhum. Um dia assisto. Você assiste todos. Não dá para assistir todos ao mesmo tempo. Eu ainda não Não, consigo. claro. Não, Com exceção disso. Aí eu vejo os noticiários, não para me informar, que eu vou me informando o dia todo, mas para ter um visual. E ver as caras das pessoas, ver. Enfim, tem coisas boas. E até profissionalmente. Como eu leio o jornal e de vez em quando eu me vejo lendo criticamente o jornal. Esse é um problema de muitos profissionais. E televisão também. Noticiário, você tem agora, na minha época não tinha emissoras especializadas em noticiário, eu procuro acompanhar essas emissoras, procuro ver, trabalhei numa delas, na CNN, procuro ver como é feito, acompanho, equipamento técnico, enfim, eu vou acompanhando e usufruo isso como telespectador, mas desculpe essas viradas, viu? Mas é que tem que dar corda na câmera e vejo e tenho prazer de acompanhar. Todo noticiário que eu vejo me é interessante. Eu vou vendo, enfim. Sou um telespectador comum, mas muito crítico. Que errou aqui, fez ali, não, aqui isso não é assim, aqui tem um erro e tal. Você fica cornetando, então, você fica vendo e fica cornetando. Podia ter feito a passagem assim, putz, errou aqui, o off tá errado, não sei o quê, essa passagem não tá certo. Tá segurando o microfone igual um sorvete. É chato isso, mas não tem jeito, tá embutido em mim, né? E eu vejo, mas eu vejo também como vejo alguns colegas, eu olho e falo, nossa, como o que a idade faz com as pessoas, né? Pro bem e pro mal, né? Olha, geralmente é pro mal, viu? Olha, gente que trabalhou comigo. E, cara, eu vou fazer 70 anos de jornalismo. 70, 70. Então, tem muita gente que envelheceu sob meus olhos. Eu não vejo ninguém que tenha melhorado muito, não. É verdade. Verdade? A velhice é um horror. Se o Lula quisesse ganhar a eleição, ele proibia a velhice. Ele proibia, acabava com tudo. Proibia a velhice. Canetada. A velhice é um horror. Então, e tem o problema, Tiago, da proximidade do fim, né, da finitude do ser humano. Você começa eu brinco muito com isso, inclusive com a morte. Eu sempre digo, olha, eu não posso visitar 3 lugares em São Paulo. Que 3 lugares? Não posso entrar em cemitério, não posso entrar em jardim zoológico e hospício. Por quê? Não me deixam sair. Eu brinco muito para ter alegria. Eu acho que a vida tem que ser usufruída. Por que eu não paro? Por que eu não paro? Eu não paro porque eu tenho prazer no que eu faço. Atualmente, eu ganho muito pouco do YouTube e tal. Eu estou pagando para fazer o jornal. Você acredita? Eu estou pagando para fazer o jornal. E pago com prazer. E gosto, né? E se eu parar, e se eu não fizer... eu vou passear, eu vou viajar, eu vou para a praia, eu enlouqueço, eu vou enlouquecer e vou enlouquecer
os circunstantes. Então, eu adoro o que eu faço, gosto, faço com prazer, me empenho, chego sempre animado, nunca acordo e digo, "Ih, hoje vai ser um dia chato." A única coisa que eu disse hoje é dia, que eu digo, hoje é dia de tirar leite de pedra. Segunda-feira é um horror, quase não tem notícia, enfim. Eu Ressaca do fim de semana. Segunda-feira, como a gente fazia jornal domingo, nossa, faltava notícia e tudo. Mas me dá muito prazer o que eu faço. Eu vejo que a maioria das pessoas que continuam fazendo televisão, mais idosas, continuam na internet, também tem esse mesmo prazer. Nada mais saboreante, mais gostoso do que você trabalhar, ganhar a vida e trabalhar numa profissão que você gosta. Aí eu estou nessa profissão que eu gosto. Eu gosto muito. Então... Ô, Boris, você acha que a televisão, não sei se para você é, mas ainda é o grande veículo de comunicação de massa, apesar das pessoas estarem consumindo menos do que nos seus áureos tempos de televisão, por exemplo? A televisão mudou muito, né? A televisão ainda é. Ela está disputando com a internet, está havendo uma convergência, né? A televisão e a internet estão se unindo. O rádio está usando imagem também, e às vezes muito bem. Você tem acesso à televisão e aos sites internacionais. Eu acho difícil você realizar ou ter uma visão completa, porque eu acho que nós estamos no meio da transformação, no meio do furacão. Então, para onde vai exatamente, eu não sei. Mas a televisão não é só a televisão aberta, você tem a novidade. Ela é, para mim, a novidade dos canais fechados, especializados, esporte, e vão aparecendo coisas, essa fusão com a internet, são coisas novas que vão se amalgamar em alguma coisa. Mas se você me pergunta se a televisão é importante, até porque grande parte da população brasileira não tem internet. Se você está em São Paulo, tem o seu celular, etc., e quem tem nem sempre funciona bem. Então, a parte educacional que a televisão pode ser usada não funciona bem no Brasil, tem que funcionar. Eu acho que é um instrumento utilíssimo, auxiliar da educação, enfim, é um instrumento de lazer e também é um instrumento, eu sempre brinco, é como uma faca, serve para cortar bolo de aniversário e para matar. A televisão tem isso. Tem isso, mas é um grande instrumento e tem muita força ainda. É isso. Ô, Boris, mas você acha que tem alguma maneira de evitar essa fuga de público da televisão que está cada vez consumindo, por exemplo, o que você está fazendo aqui na internet? O cara que está assistindo o Jornal do Boris, ele está deixando de assistir o Bom Dia Brasil, Bom Dia São Paulo, ele está vendo o Jornal do Boris. Então, quer dizer, está concorrendo, né? Mais ou menos como você falou, mas como é que o pessoal que pensa televisão, que está vendo os números caírem, fala, pô, a gente tem que recuperar, porque tem uma galera que está chegando aí, Boris, que nunca viu televisão aberta, não sabe nem quem são os apresentadores, os artistas, os atores, quem é que tá... Não, vê quem é TikToker, vê quem é YouTuber. Essa galera que tá crescendo agora, a televisão ainda não conseguiu pegar para ela, e nem sei se vai. Tiago, essa é a pergunta de $1 milhão. E que ninguém conseguiu resolver ainda. O pessoal tenta... Por exemplo, existe uma tentativa mundial de você trazer o pessoal da internet para a televisão. Bom, se deu certo na internet, vai dar na televisão. Não está dando certo. Então, se você me pergunta, eu não sei. Isso não tem experiência anterior. É como o que o Trump faz. Não tem experiência anterior. Em que experiência você vai se basear? Então, as pessoas especialistas em televisão que trabalham o dia todo
colocam a sua cabeça na televisão aberta, ainda não resolveram. Estão sendo chamadas a resolver, porque tem um problema de comercial envolvendo isso. Sim. Eu não sei. É a pergunta de $1 milhão. Se você tiver uma sugestão, podemos ganhar muito dinheiro. Pois é. Por enquanto, não há solução. Eu acho que a poeira vai se assentar e as coisas vão acabar acontecendo. Agora, também o Brasil muda, também o país muda. Na medida em que você chega numa posição aceitável, o país já mudou. Essa juventude está a pouco se lixando na televisão. Não sabem quem é, não conhecem nada e se satisfazem muito bem com a internet. Tem coisas também que a televisão tem sido usada, que essa coisa desses jogos de azar que envolvem futebol. Cassino, bets, né? As famosas bets. Acho que a televisão está se curvando a esse tipo de jogo. Não gosto, acho que é submeter um veículo como a televisão a um vício que só conduz à desgraça. Bilhões de reais são gastos pelas pessoas nisso. Não precisava ter uma coisa dessa à disposição. Já tem muita coisa ruim à disposição para você colocar mais uma coisa desse tipo, que são esses jogos. Agora... No futebol, Boris, dizem que sem as bets hoje o futebol quebraria, mas até 5 anos atrás não tinha isso, né? Agora tem. Na televisão agora tem muita publicidade de bet. O que você acha que tem que fazer, então? Tem que limitar ou proibir, como foi o caso do cigarro nos anos 90? Eu acho que tem que limitar, como o cigarro. Eu acho que tem que limitar. No mínimo, para manter a liberdade de as pessoas poderem jogar e tal, tem que limitar. Não dá para fiscalizar. Como é que o João que recebe lá do Bolsa Família pode jogar? Vamos proibir. Como é que vai controlar isso? Como é que você pode entrar na conta dele? Tem sigilo bancário? Não existe possibilidade de controle. Não tem. Então você reduz, né, o chamado e os anúncios são muito bonitos, né? A riqueza, oferece riqueza, mulheres bonitas, roupas, televisores último modelo, automóveis, Ferraris. O mundo não é assim, eu acho isso ruim, E cria também na juventude uma certa frustração. O tênis bonito, quer dizer, você tem um conjunto de fatores, de objetos que podem ser alcançados, porque trabalhando fica difícil ter uma Ferrari, né? Um avião, mas você tem um sonho que eu chamo de pesadelo nessas ofertas, nesses jogos. As televisões também estão fazendo sorteio. Elas conseguiram isso do Bolsonaro para arrecadar um pouco mais. Elas também têm seu próprio sorteio, que também é uma ilusão. Eu não gosto. Tem gente que gosta, eu não gosto. Se você me perguntar o que eu faria, eu reduziria a publicidade, como o álcool teve a sua publicidade reduzida, e devia ser mais reduzida ainda. Mas foi reduzida. Jogo por jogo já tinha telecena nos anos 90 também, né, Boris? Que inclusive tá aí até hoje, né? Não é. E outra coisa, enfim, uma coisa dolorosa, viu? Uma coisa dolorosa. Jogos, enfim, é um uso ruim da televisão. E tem a outra coisa que quer dizer, a corrupção do próprio futebol. No caso do futebol. Claro. Corrupção. O futebol está sendo corrompido por isso. No caso do futebol, isso praticamente não existia alguns anos atrás. Agora todos os times, inclusive o Palmeiras, que a gente torce, é patrocinado por uma bet. Você acha que reflexo que isso pode ter? Já está tendo, né? Já está tendo, mas eu queria te perguntar, que reflexo que isso pode ter
não só dentro do mercado esportivo, mas mexendo com as próprias pessoas também, porque é uma febre, tá todo mundo perdendo dinheiro. As pessoas mais perdem dinheiro em bet do que investem. Você já disse tudo, é isso, é uma maneira de você canalizar dinheiro que podia estar no mercado, que podia privilegiar o mercado, que podia satisfazer as pessoas com as suas compras, com o seu prazer, etc., etc., e canalizando para essa vileza que são esses jogos. Eles estão ficando tão fortes e eles têm tanto dinheiro, eles têm representação parlamentar que vai ficar difícil você tentar reduzir, mas o Alckmin também tinha, e chegou uma hora que se conseguiu reduzir a propaganda. Aliás, foi o ministro Serra, que não era médico, ministro da Saúde, que conseguiu esse prodígio de redução da propaganda do álcool, etc. Mas eu imagino que algum dia... Espero ainda ver. Ô, Boris, mas voltando a falar de gente da internet que está fazendo televisão, o que você acha que falta para esse pessoal que faz televisão, mas que veio da internet que não está dando certo? É carisma, é traquejo na hora de se comunicar em frente às câmeras, porque geralmente as tentativas têm sido fracassadas mesmo. O que você atribuiria? Eu não consigo fazer uma análise perfeita, porque tem grande parte dos que saem da internet e vão para a televisão, grande parte são sucesso na internet, mudam o veículo. Eu não sei, a informalidade. Agora eu vejo que a televisão também está cada vez mais informal, o próprio noticiário tem um pouco de flexibilidade e tudo isso. Mas eu não sei qual é o fenômeno. Não consigo avaliar. Ninguém conseguiu avaliar. Vai na base da tentativa e erro. Eu fico pensando, olha, o que será? Será que eu consigo decifrar? Eu jogo no meu computador, ver se eu sonho com uma solução. Eu não vejo solução. É verdade, eu não vejo solução. Eu, às vezes, jogo o problema e acordo com a solução. Mas não tem acontecido. Eu não vejo muita solução. É uma coisa ainda não explicada. Talvez os psicólogos, sociólogos, surja alguma explicação palatável. Eu não vi nada nesse sentido. E que os grandes profissionais de televisão do Brasil e de outras partes do mundo estão enfrentando o mesmo problema. Eu não vejo qual será a solução. Eu não vejo. Boris, queria te agradecer imensamente. Muito obrigado pela entrevista concedida, por dar parte do seu tempo, essa mais de uma hora aqui. Foi uma honra, mais uma vez, ter te entrevistado agora, se não presencialmente, mas pelo menos nos vendo e ouvindo, não é verdade? Faço votos que você consiga, se assim quiser, voltar à televisão, Boris. Muito obrigado. Tiago, eu que agradeço a oportunidade de estar em contato com seus espectadores, agradeço a deferência e espero estar junto com você numa entrevista muito parecida com essa, que terá também odores, né? Que terá música angelical e odores, comemorando os 40 anos do Na Telinha. Aí sim, hein? Já pensou? Eu vou te entrevistar nos 40 anos do Na Telinha. Já fico com compromisso marcado, você não falte. Vai ser um grande prazer, não tenha dúvida. Boa. Para quem acompanhou aqui até agora, deixe seu like, deixe seu comentário, dê o seu feedback aqui e a gente volta na próxima entrevista. Um grande abraço a todos.